Bem-vindos ao Family Business Voice, um canal de podcast exclusivo para empresas familiares, membros, acionistas, herdeiros, executivos de grandes e grandes proprietários de empresas familiares e family office. Hoje vamos trazer um assunto super importante que é inovação, startups e protagonismo, 3 pilares essenciais para a longevidade das empresas familiares. Nosso convidado, Fernando Seabra, referência em negócios inovadores, mentor em programas de aceleração de startups e um verdadeiro exemplo de como construir uma trajetória independente de impacto e transformação fora da empresa familiar. Fernando, super bem-vindo, uma honra receber você que criou a sua jornada independente. Temos aqui um livro que nós vamos conversar hoje, A Mandala da Inovação. Tem muito aprendizado aqui, adorei o livro. Vou fazer o seu curso, né, o seu programa de imersão, como você me convidou. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a sua trajetória, a sua jornada e poder aprender um pouquinho sobre como você tem se transformado nessa área de inovação. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Nelson. Uma honra aqui trazer o meu aprendizado, o que eu tenho visto aí só nas últimas décadas e principalmente nos últimos 11 anos, que foi quando eu entrei de cabeça no ecossistema de inovação. O curioso foi que após ter empreendido por 25 anos, há 11 anos atrás, só quando eu tinha 45, acabei de fazer 56, a gente tem quase a mesma idade. Sim. A gente já falou disso, né? Verdade. A gente já frequentou os mesmos lugares, os mesmos bailinhos, né? Mas aos 45 eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp, após 25 anos de empreendedorismo, e ajudei a construir na Fiesp o que se tornou a maior competição de startups da América Latina. Que bacana, Fernando. E ali comecei a criar conteúdo, comecei a dar palestras, coisa que eu não tinha feito antes, me tornei um grande comunicador. Fui participar de um primeiro reality show só como avaliador, que é o Shark Tank Brasil. Você foi então um dos primeiros ali no Shark Tank? Fundou. Eu fui avaliador do a partir do segundo ano. Fiz vários anos o Shark Tank na figura de avaliador. E depois fui para frente das câmeras, já como apresentador de TV e mentor num segundo reality, que foi o Planeta Startup, que passou também na Band, na Sony. E de lá para cá, eu participei de 6 reality shows, me tornei o brasileiro que mais participou de reality shows de empreendedorismo só no mundo. 4 no Brasil e 2 nos Estados Unidos, sempre querendo meu conteúdo. E nessa jornada, acabei tendo contato com milhares de empreendedores nos realities, e nos eventos, e nas palestras, e nas minhas mentorias, e criei muitas metodologias para que a gente só conseguisse viver o que eu chamo de conceito de inovação contínua na vida e nas empresas. Acho que empresa nenhuma vai inovar se a pessoa não inova só dentro de si mesmo, né? Sim. E as minhas metodologias viraram um conceito que é a Mandala da Inovação, que é esse livro best-seller. Hoje é um best-seller, bacana. Um best-seller que eu lancei dia 13 de novembro, agora passado. Foi o segundo livro mais vendido no país na categoria Só de Negócios na semana do seu lançamento. Tem um prefácio também do nosso grande amigo e mestre José Salib Neto. Inclusive nosso amigo em comum. Que nos apresentou. Obrigado, Salib, seu querido amigo, que me apresentou a você, e é gente boa, conhece gente boa, e estamos aqui criando conteúdo juntos. Que maravilha. Não, Salibão, né, como ele se diz, eu chamo ele de Habib, porque ele também é de família libanesa. Sei. Mas ele nos ajudou muito nessa jornada com o FBFE, de falar sobre a importância da capacitação, de trazer inovação para dentro dos negócios da família e para as empresas familiares, que é o grande motor de propulsão da economia brasileira. Mas antes da gente fazer... mundial, né? Mundial, a gente representando o PIB. Sabe que eu estava vendo uma estatística há umas semanas atrás e descobri que a empresa mais velha do mundo, tem mais tempo, só mais antiga, é uma empresa japonesa, o Ryokan, né? que está há 1.500 anos e
que tem 1.500 anos e somente há uns 30 ou 40 anos atrás foi comprada por uma empresa só maior. Mas imagina o que é ficar 1.500 1.500 anos. anos na mão da mesma família, propagando cultura, seu propósito, missão e visão. Tem que ter um propósito só muito forte, né? Sim. E a gente tem que aprender muito. Inclusive lá no Japão, vi estatística que tem mais de 33 mil empresas que têm mais de 100 anos de vida. É muita empresa. É muita Eu empresa acho e que é muita cultura organizacional. esse é um exemplo que a gente traz, inclusive tem no nosso site, é uma entrevista que a gente fez com esse Ryokan, porque me chamou a atenção quando eu fiz o meu mestrado na INSEAD, a gente teve contato com empresas muito longevas, e as empresas europeias geralmente têm 400, 500, 600 anos, mas essa no Japão me chamou muita atenção, porque já tinha Sensacional. passado mais de 1.000 anos, eu falei, como que eles conseguiram manter a tradição? E eu acredito que sem inovação também eles não estariam ali. Não estariam. É exatamente as que têm mais de 100 anos, através de muita inovação. Viver inovação prática no seu dia a dia, inovação contínua no DNA da empresa, entendendo que a empresa só existe só porque alguém tem um problema Uma para dor. ser resolvido, uma dor para ser resolvida, né? Agora me conta um pouco, por que você não foi parar na empresa da sua família e o que te motivou a seguir essa trilha de empreendedorismo, de trabalhar com inovação, hoje ser uma grande referência? O que te levou a esse caminho solo? Acho que é bacana porque a gente traz aqui muita voz e protagonismo para as pessoas que a gente está entrevistando, até como exemplo, como eu disse, referência para que outras pessoas possam seguir também, ter luz própria, trilhar o seu próprio caminho, independente de trabalhar ou não na empresa da família. Claro. O meu pai criou uma grande empresa que cresceu muito, é um case mundial hoje, é um orgulho do Brasil no mundo inteiro, né? E é claro que eu, quando criança e adolescente, tinha o sonho de trabalhar na empresa lá do meu pai. Acho que todo adolescente tem esse sonho. Fica olhando, ver o pai Meu pai trabalhar. só trabalhando, eu cresci no chão de fábrica só. E eu tenho essa memória bem forte de no final de semana na fábrica, as essências, os tonéis de aço inox, eu tenho essa coisa bem viva, né? Então eu sempre quis empreender e criar algo, né? Que bacana. A determinado momento eu descobri através de conversas com meu pai que não seria na empresa dele. Então eu não falo que a empresa é familiar, eu falo que meu pai é fundador de uma grande empresa e os herdeiros vão ser herdeiros lá das cotas, né? Sim. Mas a gestão é profissionalizada, Há muito tempo. é uma empresa que é um case de governança corporativa, acho que no Brasil um case único, inclusive, né? E eu descobri que eu tinha que criar a minha vida e a jornada independente. Então eu comecei a empreender aos 25 anos. Para quem não ligou o nome, né, eu sou Fernando Seabra, meu pai é o Luiz Seabra, fundador da Natura. Perfeito. Bem conhecido. Mas descobri cedo que eu tinha que criar a minha própria jornada. Eu comecei a empreender cedo, empreendi por quase 25 anos e aos 45 fui para a Fiesp. Então foi mais ou menos essa jornada e comecei a criar só conteúdo em cima do que eu tinha vivido, estudado. Eu morei fora, fui aluno de um cara muito conhecido que é o pai da administração moderna, só Peter Drucker, sou um dos brasileiros que fez o MBA com ele e fui aluno dele em sala de aula. Como foi essa experiência porque você viveu, né, poucos jovens acho que vão ter oportunidade de ter estudado com, né, essa lenda que foi pai da administração, Peter Drucker. E não vão ter mais porque ele morreu em 2004, né? Eu fui um dos últimos, eu fui a última sala que ele deu aula em 98. Estudei lá em 97 e 98. Um caso único, específico, você fala com uma pessoa que criou o mundo, as teorias que o Drucker escreveu entre 45, só 50 e 60 são atuais hoje. Até hoje, exato. Né? Então, o mundo existe hoje em função do que ele criou, pensou, escreveu e nos ensinou, né? Então foi uma grande escola, e o curioso foi que eu escolhi essa escola sem conhecê-lo,
Que né? legal. E Não era tão conhecido até na época, talvez. para mim não, É. né? Eu no Brasil tinha feito direito na PUC, sou advogado de formação, mas nunca advoguei, eu tenho até OAB, né? Me formei em direito faz 31 anos já. E queria fazer um MBA lá nos Estados Unidos, porque eu tinha aquela coisa de que você é empreendedor e queria, claro, só fazer os famosos, os top 5, mas descobri nos Estados Unidos que os famosos são para quem fez ou engenharia é, é, ou engenharia ou economia. Exato. E alguém que tem uma visão mais humana, de planejamento estratégico e fez uma faculdade de direito, não tinha um viés e uma cabeça para fazer essas faculdades. E eu acabei descobrindo essa faculdade na Califórnia, ali em Claremont, uma cidade que fica a 45 minutos de Los Angeles. Eu conheci porque o meu irmão estava morando em Los Angeles, fui ficar uma época com ele. Que bacana. Prestei a Drucker School, entrei e falei, cara, isso aqui é sensacional, né? Mas eu descobri o poder de Peter Drucker após o fim lá da faculdade, né? Então foi uma alegria enorme entender o quão foi importante na minha formação só ter sido aluno de Drucker. O Salib, a gente vê, ele cita muito, né? Também acho que formação, gestão que ele de trazer exemplos, até hoje ele cita e o Peter Drucker como uma referência que moldou, acho que todo o trabalho que ele fez. E a gestão do mundo hoje, inclusive foi em função de Drucker que ficamos amigos, porque eu conheci o Salib que legal, exatamente há 25 anos, acho que foi 2000 ou 2001, e eu fiquei sabendo que ele foi o brasileiro que trouxe, que foi mais amigo de Drucker, verdade. E eu falei que eu tinha sido aluno, tinha recém me formado há 2, 3 anos, e a gente ficou amigo em função do tema Drucker. E a gente troca conceitos e figurinhas, textos, histórias, eu falo só coisas que eu vivi, e acho que um dos motivos do Drucker ser tão importante hoje e conhecido aqui no Brasil é em função do quanto o Salib fala dele. Então ele tem um papel só muito importante para o fato do brasileiro ter descoberto o quão importante foi Drucker ao mundo. Com certeza, o papel que ele fez na HSM de trazer grandes nomes, mas agora ele também como sendo uma grande referência, né, em gestão. Mas vamos falar um pouco de inovação aqui. A gente também, como Fórum Brasileiro da Família Empresária, a gente traz muito a inovação como pilar de longevidade das empresas familiares, né? Na sua visão, por que inovar é essencial, especialmente em negócios que vêm de geração anteriores? Como você vê a inovação sendo um motor propulsor? Uma frase minha que eu coloquei aqui no livro, eu acho que até essa aqui, ela diz o seguinte: inovar só não é arriscado, mas o arriscado é não pensar em inovação. Muito boa a frase. Né? Inovar só não é arriscado, mas o arriscado é não pensar em inovação. Eu acho que toda família que tem um negócio, ela tem que entender que uma coisa é o que é bom para o fundador, uma coisa é o que é bom só para a empresa, uma coisa que é bom para o herdeiro, uma coisa é o que é bom ao cliente, ao mercado que faz a empresa existir. Né? E muitas vezes o fundador quer que aquilo só fique com a gestão só familiar, mas não entende que cada pessoa nasce com De um jeito, uma missão, um propósito, né? E acaba não dando espaço para que os herdeiros vivam a possibilidade de descobrir o que eles vieram fazer aqui ao mundo. Sua verdadeira vocação. A verdadeira vocação. Acho que cada um tem que viver o que eu chamo de a sua verdade, né? Que legal, sim. Então, é uma empresa que não inova hoje, independente se é familiar ou não, ela morre. E as familiares eu acho que vão morrer mais rápido. Que não fizerem esse processo. Acaba achando que tem que ficar só fechadas quando a gente tem que se abrir ao mundo, se abrir ao novo, se abrir à concorrência, inclusive,
entender o que o mercado está fazendo, entender que o que a gente fez ontem de sucesso não vai garantir mesmo o sucesso que vem hoje e muito menos amanhã, né? Então, é o conceito de inovação só contínua, que eu ensino através das minhas 12 metodologias que fazem parte aqui do best-seller, a mandala da inovação, são essenciais para a sobrevivência de qualquer empresa, principalmente empresas familiares que têm a questão de DNA, de sangue, de legado. Eu sou a favor de empresas profissionalizadas e familiares também, mas eu acho que as pessoas têm que ter a opção de entender o que é melhor para a empresa e para elas antes de entrar de cabeça no negócio, né? Conta um pouco para nós, se puder resumir assim, como que é essa mandala da inovação, como você entra na empresa, como você disrupta, como você cria esse processo de transformação da cultura organizacional, que muitas vezes a gente vê culturas muito tóxicas de empresas que ficam cada uma fazendo aquela mesma coisa durante muito tempo, e as pessoas fechadas nos seus feudos, nos seus departamentos, sem comunicação, sem conversar uma com a outra. A gente vê isso ainda com toda a tecnologia que a gente tem à disposição e ferramentas, empresas que ainda estão presas muito na tradição, não que não é importante você passar de onde você veio, né, da sua origem, mas como que você traz esse processo para dentro de uma empresa familiar? As pessoas sabem que a inovação faz nascer, mas esquecem que a inovação só também faz morrer, né? Então, é do mesmo jeito que as coisas novas criam, elas matam, né? Então, a gente tem que se tornar protagonista e não vítima do choque de cultura de terceiros e que vem de fora do mercado só concorrente. Sim. Né? Acho que as empresas e principalmente as familiares têm que entender que elas têm que se abrir ao mundo, têm que entender a concorrência, têm que entender que a perpetuação do negócio não é só necessariamente a perpetuação dos herdeiros dentro do negócio, né? Então, o que é bom para um não é bom ao outro. Verdade. Né? E eu trago um conceito de inovação, que a gente primeiro passa um processo que eu chamo de processo de busca, que é de autoconhecimento, depois o processo de conexões. Primeiro o desenvolvimento pessoal da pessoa. Isso. Quem é você na fila do pão? Por que você está aqui? Qual a verdade que você vai viver? Qual a sua essência, a vocação, o seu o day one? E depois as conexões, de que forma você vai viver o mundo, querendo que eu chamo de conceito de network sustentável. Né? Isso vai te levar a ter uma visão nova, uma visão de negócios novas, inovadora, entendendo o mercado, entendendo o cliente. Então, toda uma jornada que faz a pessoa se desconectar do que faz ela presa ao negócio. Tira aquela carapaça que ele veste, né, da corporativa, que ele tem que ser aquela pessoa. Vai se conhecer mais só como pessoa, entender o mercado e entender que se ela não se mexe, e de repente ela não vai ver, ela não vai estar mais aqui em alguns anos. Mas é importante a gente não tem que inovar o tempo todo, mas tem que estar pensando, putz, é o momento agora ou não? Será que sim ou que não? O brainstorm é necessário, só que seja diário. Né? Conta uma coisa, você participa ativamente de programas de aceleração e avaliação de startups, né? O que mais te chama a atenção hoje nos novos empreendedores brasileiros? Como você vê essas empresas que estão se destacando? Qual a característica principal dela e dessas pessoas que estão trazendo a inovação para dentro da empresa? O jovem que está fora, que está na tecnologia hoje, ele tem uma agilidade só muito rápida para ver saídas, né? Então, muitas vezes uma empresa, nossa, de sucesso, a empresa tem 50, 60, 100 anos, mas essa empresa está fazendo alguma coisa certa por muito tempo, que se torna errada a noção de eficiência e de eficácia. Né?
E o jovem tem um olhar novo, ele é mais ágil, ele não está preso a alguma coisa que deu certo há muito tempo. Então, é o que a gente chama de processos de inovação aberta, né? Que é uma empresa se abrir ao mercado, uma empresa e expor as situações que vive, as problemáticas para os jovens, para a faculdade, é essencial para que as ideias novas, oxigenadas, venham de fora, com uma visão externa e saídas que muitas vezes o cara que ganhou já bilhões não tem a visão só porque ele não consegue ter, porque o mundo dele é outro. Então, essa ponte entre o empreendedorismo inovador, que vem de fora, que vem do jovem, que vem das faculdades, vem das competições de startup, vem dos programas de venture capital, vem dos hackathons, ela tem que existir. E eu tenho visitado algumas empresas grandes, empresas de 1.000, 2.000, 3.000 só funcionários, empresas de bilhões, que dizem, mas não fazem. Né? Muito bacana. Tem uma linguagem que é uma, mas a execução vai ser outra. Elas, não, a gente vive inovação, vem na semana da inovação, vou mostrar. Tá, mas você está fazendo o quê? Você pode fazer um treinamento comigo aí? Você quer fazer uma... Ah, não, a gente não pode, não tem verba. Pô, mas você fatura bilhões, você não pode fazer um treinamento com alguém de fora para viver inovação? Não, a gente faz inovação. Olha que... Gente, a inovação não é um produto novo. E os caras acham que inovar é lançar um produto novo a cada 6 meses. Sim. Não tem nada a ver. Isso é lançamento de coleção. Inovar é outra coisa. Então, é uma cultura engessada para um jeito de viver o mundo que está acontecendo há décadas, que deu certo. Mas cada vez mais esse certo vai começar a dar errado, porque as tecnologias exponenciais, a força de mercado, a concorrência, a inteligência artificial vai mudar o que está acontecendo. Você pode dar um exemplo assim de alguma empresa que você... Eu posso, mas não vou dar... mas o nome eu não posso dar. A gente fala o milagre, mas não descobre o santo. Um cliente de 3.000 funcionários que fatura 3 bilhões ano e tem uma semana de inovação que é sensacional e eu fui lá e falo, a inovação aqui você só mostra o produto novo, mas está realmente só vivendo o conceito lá de inovação aberta? Não está. Então, é para inglês ver. Mas empresas que têm essa característica, que conseguem replicar a inovação, quais são as características dessas empresas que conseguem fazer esse processo de inovação? Uma das mais importantes no Brasil e a fruta não cai longe do pé, né? É a Natura, que meu pai é fundador. É a empresa que já ganhou prêmios, after prêmios, de ser a mais inovadora, a mais ligada com startups e inovação. Então, é um exemplo que todos têm que estudar e seguir. Você pode contar um pouco assim, tipo de é a ligação, metodologias ou processos que vocês adotaram, que conseguem, que eles constantemente estão inovando? Estão acelerando startups, fazendo editais, conversando com empreendedores, fazendo eventos, falando, eu tenho essa e essa questão, aí solta um edital, um hackathon, uma competição, sim. O processo real de inovação aberta, é uma empresa que é campeã e exemplo. Essa é um exemplo. Então, você acredita que empresas familiares deveriam investir em corporate venture ou startups próprias? Mas, com certeza, né? Acho que tem 3 fases. Primeiro, você contrata. Ok. A fase 2, você acelera. A fase 3, só você cria junto. E a fase 4, se deu certo, você vende aquela coisa através de um spin-off ao mercado e o concorrente inclusive. Só quanto mais você fornece para o seu concorrente, mais você vai conhecer o próprio mercado só que você quer atingir. Sim. Então, você contrata, você desenvolve, você faz junto e você vai fornecer.
são 4 fases de relacionamento de venture capital que toda empresa, familiar ou não, Tem que fazer. deveria estar eh, eh, fazendo, vivendo, né? A gente até trouxe na capa da nossa última edição o caso que até citei aqui num podcast passado da Ovos Mantiqueira, que a filha veio e trouxe esse processo de inovação para dentro da empresa, criando o primeiro ovo vegano numa empresa que fazia comercialização de ovos. E no começo foi muito difícil, porque eles vendiam ovos de galinha normal e a filha veio querendo fazer um ovo à base de ervilha. Então, o pai, Sim. imagina o pai na época, e ela fez esse spin-off para poder captar e também expandir. E quando o pai viu que havia ali um processo de inovação e disrupção, ele mesmo falou que se tivermos que ser disruptados, que seja por nós mesmos. Internamente. E trouxe a filha de volta para dentro da empresa e conseguiu criar esse novo braço que hoje lidera aí novo negócio. E aqui e fora, porque eles foram comprados. Agora, recentemente. Uma Ford foi comprada, né? Sim. Então vão fornecer isso ao mundo, né? Muito bacana isso. Mais sorte que foi a filha dele, né? Que não foi a filha do outro, né? Mas o caso de inovação é sensacional e eu vou usar só como exemplo agora. Tá. Que caso bonito, hein? Não, da Mantiqueira a gente... E a gente gostou de ter trazido eles como referência, porque o que a gente prega muito é que exatamente você tem que ter esse equilíbrio entre tradição e inovação, mas se você não dá espaço para essa geração mais jovem, que é o que você está falando, oxigenar as engrenagens, trazer novas ferramentas, tecnologias, e poder trazer novos negócios, né? Sim. Diversificar o negócio da família, a empresa ela tem um ciclo de vida, né? Ela acaba uma hora morrendo, né? Fazendo a mesma coisa, ela vai uma hora acabar. Isso. E aí, sem inovação, você não tem essa longevidade. Agora, a gente tem que reconhecer que é muito difícil você pegar um profissional que tem entre seus 55 e 70 anos, o cara que faz sucesso há 40, 50 anos, faz bilhões... de repente esse cara só sentar numa mesa na frente de uma pessoa, um garoto de 25 anos e aprender com ele. Verdade, então, falou muito bem. Essencial, humildade, entender que o sucesso de ontem não é o de amanhã, né? Entender que a gente está aprendendo sempre, o conceito de lifelong learning. Se o executivo de sucesso não sabe disso, ele morre. E da empresa só familiar... principalmente porque as outras vão vir matando em cima, vão pegar o mercado que alguém abriu, uma família, um DNA, um grande nome, vão entrar e nadar lá de braçada num oceano que não é mais azul, mas o CAC vai ser mais baixo, porque já existe a cultura de consumir um produto ou um serviço, né? Sim. Então, vivam inovação, principalmente vocês que são empresas familiares. Quiser aprender só comigo, estou à disposição. Leia o Mandala da Inovação, façam a minha imersão e leve o programa Se Abre em Company para dentro, porque esse é meu dia a dia, entendeu? Claro. Eu vivo isso há 25 anos. Mas conta um pouquinho, eu sei que você fala muito dessa mentalidade startup, né? Como que esse mindset pode transformar as empresas familiares? Porque como você vê... essa diferença de mentalidade, como você falou, que pessoas que estão lá fazendo a mesma coisa, mas como que você acha que já nasce com esse talento ou você cria esse processo de inovação do zero? Como é que ele surge? Como é que ele se forma dentro de uma empresa? A gente está falando de processos de cultura, e cultura é criada. Maravilha. Né? Mas tem que vir de fora, vem de fora e de cima a baixo. De cima para baixo. Isso, então, se eu for desejar alguma coisa para alguém hoje, desejo que você só trabalhe em uma empresa que o top management acredita que inovação é importante. Senão não funciona. Porque você está em um lugar que as pessoas não olham ao mundo, não inovam e acham que o sucesso de ontem é o sucesso de amanhã, acho que você não vai ter espaço para crescer, né? Vai te faltar espaço. Você vai chegar às 9, sai às 5, só todo dia e está esperando
o seu sextou lá da semana. Opa, Querendo acabar a semana. sextou, acabar a semana. Tá, mas você está aqui para bater cartão ou para ser alguém no mundo Sim. e mudar sua realidade em volta de você, né? Então, entender isso é o primeiro passo, né? Entender que é uma cultura, a gestão só tem que entender. Eu vou fazer os caras entenderem como. Não chega, não mostra o que está errado lá dentro, mas mostra quem deu errado fora. Olha, tal e tal empresa. Olha só, cuidado. Deu errado. Não vou falar lá do seu negócio, mas você sabe aquele cara lá que deu certo, ele deu errado só por isso, isso, isso e isso. E os caras que conseguiram só fazer um turnaround e inovaram, eles fizeram isso, isso, isso. Putz, será que cabe aqui dentro? Sim ou não? Sim. Sim, como? O porquê? Quando? Quanto? Com quem? O motivo? Né? Então, são uma sequência de perguntas que é o método Drucker, o método das perguntas. Eu não dou as respostas, eu faço as perguntas no momento que precisam ser feitas, porque a resposta a gente tem dentro lá da gente. Nasce desse processo, das pessoas. Isso. Então, às vezes a gente tem um conceito de consultoria, né? Eu contrato a consultoria, eles vão me entregar essas 500 páginas e mostrar os meus erros. As pessoas não querem isso. Eles vão pegar essa pasta, abrir a gaveta... Exato, é porque papel aceita tudo e botou lá na gaveta e botou acabou. Lá no relatório anual... Que fez o processo. Fiz o processo e contratei as Big Five consultorias. Pronto, check. Ano seguinte, check. Ano seguinte, check. Lá no quarto ano não tem mais check porque a empresa acabou. Porque você punha só o relatório ali e você não mudou a cultura. Você estava só comprando 500 páginas lá de papel impresso. Então, mudar a cabeça de consultoria para de mentoria, que é o que eu faço. Até 10 anos atrás, eu tinha a cabeça de consultor. E eu comecei a ver... esse ponto de vista. Eu fiz uma virada de chave. Até nas relações, né? E apresentar alguém para alguém, e eu fico aonde isso, eu ganho aonde isso. Hoje eu não ganho nada, eu ganho se as pessoas estão se desenvolvendo, se apresentando e ganhando, e eu sou um catalisador de negócios hoje de centenas de pessoas lá nas comunidades que eu crio, entendeu? Conta um pouco do poder do networking, que eu estava lendo no livro aqui, que você fala que questão exponencial, que você impacta, você fez até uma fórmula, né, que eu estava vendo. Fórmula. Conta um pouco disso. Eu achei muito interessante esse processo, de como o poder das relações impactam, né, e transformam exponencialmente o ambiente de trabalho de uma empresa, de uma sociedade. Eu apresento uma fórmula aqui que mostra para a gente a quantidade de relações só possíveis entre as pessoas de um mesmo grupo, só quando todas se relacionam entre si. Ok. Exemplo, você está num grupo de 5 pessoas, num café da manhã, no almoço, no jantar. É muito comum a gente sentar numa mesa e ter uma pessoa mala, Samsonite, chato, arrogante, que não para de falar de si mesmo, e as outras 4 só ficam ali pensando, que merda eu estou fazendo aqui hoje? Você já passou isso a cada dia sim, dia não da sua vida? Porque eu sim. Sim. Né? Quem não passou? Quem não passa diariamente. Verdade. Né? E eu ensino o seguinte, em vez de ser um se falando a 4, vamos 4. Falar. É os 5 se falar. Ok. Para os 5 se conhecer, se apresentar. Né? E eu crio as metodologias, exercícios e frameworks, os Canvas, para as pessoas aprenderem um plano mental de se relacionar. Eu criei a teoria que eu chamo de a teoria dos 3 Is do network sustentável. Eu falo que tem 3 tipos de networking. Tá. O que grande parte só das pessoas fazem, que é o networking interesseiro, que é conhecer alguém hoje e pedir um favor amanhã. Certo? Só uma ponte. Ponte. Isso é ser interesseiro em relação aos outros. E eu falo que tem o
o interessante e o interessado. Eu ajudo através da minha metodologia fazer com que as pessoas se tornem mais interessantes às outras E a e, outra se interessar pelo aquele assunto. isso, e também é interessadas nas outras. Né? Perfeito. Então, isso faz com que a gente se torne menos interesseiro, que é normal, né? E o que me faz interessante aos outros, interessado nos outros. Então, eu vou elencar lá na metodologia os meus atributos, os atributos os subjetivos e objetivos que me fazem uma pessoa interessante. Né? Eu vou bacana. sentar no almoço de jantar, no café da manhã, num network, no bate-papo, e vou mostrar que eu sou uma Quais são os seus pontos fortes, ou mesmo, o que você tem de... Os atributos objetivos e subjetivos, para que no dia seguinte alguém vá lembrar que você existe, não que você era simplesmente o cara chato, babaca na mesa, que não parou de falar de si mesmo. E eu ensino isso através das metodologias do Elo 2, que são as conexões. Que interessante. Né? A pessoa se conhece, aprende a se conectar. Então, é o Elo 2 da mandala da inovação. E também não ser aquela pessoa que só é buscada porque é filho de, né? Isso, é o famoso isso. QI, né? Então a pessoa percebe e também se fecha, muitas vezes, de você ser procurado só porque você tem ali um pai ou uma empresa. É claro que eu criei a metodologia lá do interesseiro, interessante, interessado, porque há 40 anos não passa só 2 semanas sem que alguém me peça Um favor ou empréstimo dinheiro. só a favor emprego, empréstimo só a favor emprego. Então eu falei, eu vou ajudar os outros a não serem assim, porque eu uso a minha experiência para criar as metodologias para ajudar os outros. Então é tudo fruto da minha vida. É praticidade no que aplicabilidade. Isso. Então, em vez de eu ter me fechado ao mundo, eu vou me fechar ao mundo, vou pegar minha grana e vou morar lá nos Alpes Suíços. Não, eu estou aqui gerando conteúdo para fazer a sociedade ser melhor, as empresas só familiares serem mais prósperas e duradouras, na mão deles, ou de terceiros, ou de profissionais, entendeu? Quando a gente montou também essa plataforma de Family Business, as pessoas me chamavam de louco. O mesmo de... Saiu da empresa, mas você ganha bem, você isso, você aquilo, por que você está fazendo isso? Justamente porque eu quero impactar mais pessoas e através da minha dor, do que eu passei, eu queria poder ajudar e que outras histórias fossem diferentes da minha. O que a gente chama de missão. Aí se torna uma missão de vida, né? Missão para gente. Um propósito, é o famoso que a gente conversou um dia, walk the talk, né? Você fazer aquilo que você fala, né? Que esteja alinhado com a sua missão de vida. Isso, exatamente isso. E a sua, muito também ajudar, educar, fazer com que as pessoas possam empreender e trazer inovação. Mas falou muito de top management, metodologia da gerência para baixo. Agora, se a gente pega um herdeiro, né? Como preparar esse herdeiro e futuro líderes para serem protagonistas em um mundo de tamanhas mudanças exponenciais? Cara, acho que a gente tem que viver o mundo, tem que estudar fora, só quem pode, tem que trabalhar fora, né? Entender o que é processo, o que é organização, o que é cultura só campeã. Então, em vez de você entrar na empresa só da família para aprender, aprende fora e traz as coisas boas. Muito bom. Né? Seja um cara que vai fazer a diferença na empresa que seu bisavô, seu avô, seu pai lá fundou. Não use a empresa só simplesmente para você ter um cargo de diretor no dia que você vai se formar na faculdade XYZ. Mas seja um cara que vai trazer uma visão de mundo, é uma missão moral sua. Centenas, às vezes milhares de famílias dependem da sua capacidade de viver o mundo de forma aberta, de viver inovação. Então, sai da bolha e não pensa no seu saláriozinho e no carro do ano de herdeiro, porque aí você vai ser mais um babaca na filha dos herdeiros babacas. Falando disso hoje. Mas seja alguém que usa isso, entende que ser herdeiro hoje é uma missão divina, é uma missão de Deus que te botou numa posição única no mundo, que não são mais do que 100 mil famílias no mundo que fazem a economia global virar. É esse o número.
Você está trazendo uma coisa muito bonita, porque eu sempre também perguntei, você às vezes nasce com certos privilégios, vamos dizer que você nasce numa família com bons recursos. Então você se pergunta, por que que eu nasci aqui e qual é a minha missão? Então se você não tiver pelo menos a consciência de, que a gente chama do give back, de retribuir, ou mesmo fazer com que aquela sua oportunidade seja transformada, o que que você está fazendo no mundo? Você está só sugando? Exatamente isso. Então, quantas pessoas não poderiam estar numa oportunidade, não pagariam para estar numa oportunidade, um lugar, né, numa posição como essa? Mas você vê, assim, um hábito ou uma prática que você acredita ser essencial para desenvolver essa autonomia e essa mentalidade inovadora? Como é que você enxerga essas pessoas que têm esse mindset diferente? A gente fala que os livros dizem que a gente aprende ou por amor ou pela dor, mas a vida Verdade. faz a gente aprender só pela dor, A né. maioria é pela dor, A concordo. maioria é dor. Então, ou você perdeu o cliente, você perdeu, Algum mercado, você não viu a concorrência, a empresa da família, faliu. faliu, né. "Ah, o que o meu avô fez, o meu pai fez", mas você não fez nada com isso, né. Então, sejam, Forte, é. protagonistas a ponto de aprender com o erro alheio e tentar errar menos, né. Então a gente vai fazer como isso? Vai viver o mundo, abrir os olhos, né, vai fazer o que eu chamo, entender a relação, divina entre as orelhas e a boca. A gente tem 2 orelhas para escutar mais do que a boca que é para falar. A relação divina de 2 para 1. Escutar o mundo, escutar o cliente, escutar que a empresa existe porque você tem alguém com problema, para ser só resolvido, né. Isso é entender inovação. Gente, inovação não é tecnologia, é o meu discurso diferenciado. A tecnologia é ferramenta, recurso é ferramenta. Inovação é uma cultura, é um plano mental que você vive no dia a dia, uma forma que você atende o seu cliente para viver inovação de forma só contínua e não acha que cada lançamento é simplesmente a coleção do ano. Você está atendendo o cliente no novo momento da vida dele. Então, faça essa virada, De de chave. chave, entender o que é inovação contínua, o que é um produto ou um serviço que está sendo, com, refeito com facelift ou, esse é um novo lançamento. Mas você viveu isso, né, você, como você falou, transformou muito da sua metodologia naquilo que você aprendeu na pele, né. Quando foi para você essa virada de chave? Você também, como todos nós, no momento de carreira, de querer fazer, às vezes, muitas vezes, dinheiro, né, então aquele modelo de estudar, ou trabalhar, conquistar o seu carro, a sua casa, etcétera. Até conversamos recentemente sobre isso com um dos nossos entrevistados, mas como foi para você que deu esse clique que você falou assim: "Não, o que que eu estou O fazendo aqui?" a virada de chave foi no fim da faculdade de direito, que eu fiz quando eu acabei a primeira faculdade, que fiz direito na PUC aqui em São Paulo. Eu queria ter feito, direito e Getúlio Vargas ao mesmo tempo, mas não entrei. Então, Sim, graças a Getúlio Vargas, eu sou a pessoa que eu sou hoje, só porque eu não não entrei entrou, e te fui gerou fa aquela e fui fazer o mestrado lá fora, e me falaram que existia um tal de MBA lá fora, que na nossa geração a gente não, o curso não existia aqui no Brasil. era uma Você coisa lembra? muito distante na, né, Muito na nossa longe, realidade, né. exato. E como eu Eu nem como eu não entrei lá na Getúlio Vargas, eles me falaram: "Bom, vai fazer só direito, você vai". Eu entrei, adorei, eu fui estagiário no Piano Neto Advogados 3 anos. então você Eh, quase que foi para a linha de advogar, quase. não, Não? eu fui me formar, eu fui buscar estrutura, eu fui aprender um jeito de trabalhar, eu estava atrás de cultura, né. E o meu tempo lá de estagiário foi e esse momento. E aí me falaram que tinha o curso lá fora, fui lá para os Estados Unidos, como eu já falei, encontrei o curso lá do Drucker, porque eu não tinha, o MIT, Stanford e Harvard não tinham o meu viés, fui no Drucker e hoje adoro. Qual faculdade que era mesmo? É é as Top 5? Não, a que o Peter Drucker lecionava?
Na Peter Drucker School of Business. Você foi a própria universidade dele. A escola de business tem o nome dele. É Que uma bacana. universidade que chama Claremont. E existe ainda essa universidade? Existe, super importante, top lá nos Estados Unidos. Então, e aí foi Esse acordar, esse isso. despertar. Mas quando eu acabei o direito, você me perguntou qual o momento lá da virada de chave. Acabei o direito antes de fazer o mestrado, fui conversar lá com meu pai. Rapaz, eu tô pensando em fazer isso, vou fazer um mestrado em Paris. Ele, tá, mas por que você quer fazer isso agora? Não, porque um dia eu vou trabalhar aqui. Ele falou, mas quem disse que você vai só trabalhar aqui? Ué, mas achei que foi... Não, você não está achando. Você está achando errado. Né? E aí caiu a chave de que eu ia ter que ir atrás da minha jornada. E então foi aos 25 anos que eu fui atrás mesmo, aí me preparei, fui para os Estados Unidos aos 27, fiquei 5 anos lá nos Estados Unidos. Ah, você morou fora 5 anos. Eu morei fora só 5 anos, eu fiz primeiro o UC Berkeley, que é o centro lá do Vale do Silício, fiz UC Berkeley, fiz a Drucker School e trabalhei lá inclusive, então só fiquei 5 anos nos Estados Unidos. Me preparando, voltei aqui e comecei uma jornada, outra aqui no Brasil, que foi exatamente só quando eu conheci o Salib. É muito bacana quando a vida nos traz esses, não digo percalços, né, mas essas detour, a gente pega essas encruzilhadas. A gente tem que chamar de presentes. É verdade. Tudo dá graças, até as desgraças. E de repente você sai aqui, você bate o carro na esquina, mas você bate aqui porque senão lá na outra você podia ter atropelado alguém. Eu vivo assim hoje. Acontece uma coisa ruim... Sinais. Leia os sinais. Sinais. Se alguma coisa aconteceu, porque alguma maior não aconteceu. Eu também vejo a vida assim. Eu vou dar um exemplo. Em sincronicidade, em sintonia, com um alinhamento da sua missão de vida. Dia 7 de dezembro agora estava na praia, meu aniversário, dia 7/12, Sim. E saí para jantar com a minha família, o carro novo da minha esposa, que estava com a gente há 1 mês, tá? Lá na praia, lá, Tijuqueí, sim. Eu devagar assim, na avenida veio uma senhora, atravessou a avenida e bateu de frente em mim. Saiu do carro, do nada, aconteceu alguma coisa? 3 pessoas bêbadas dentro do carro dela. Bateu, mandava para andar. Claro, só fiquei chateado, né? Carro novo, no jantar lá do meu aniversário. Sim. Vinha vindo na calçada uma mãe só com uma filha. Se o meu carro não tivesse ali para segurar a mulher alcoolizada, teria matado possivelmente ia ter pego a mãe. Possivelmente, não sei. Mas eu estava ali por um propósito, que mandei arrumar, o carro está ótimo, não aconteceu e nada vida com que ninguém. segue. Né? Então, foi um exemplo típico da forma que eu vivo, a tudo dar graças hoje. É igual olhar, eu falo muito que é olhar o copo mais... Você tem água pela metade. O copo mais que cheio, não mais vazio. É metade cheio, não metade vazio. É isso aí. Então é uma questão de ver o mundo. Vamos falar um pouquinho de futuro e negócios do Brasil. Você que mexe com tantas empresas pela sua jornada de empreendedorismo e inovação. Se você pudesse apostar em grandes tendências hoje, para os próximos 10 anos, onde os negócios mais promissores estarão? Bom, a gente está falando muito de inteligência artificial, né? Eu hoje sou investidor anjo num venture capital que chama Bossa Nova. Conheço, muito bom. Eu sou um dos advisors do pool de inteligência artificial. Eu tenho investimento hoje em 13 startups de inteligência artificial. Eu acredito que todos os negócios vão usar inteligência artificial. Vão usar IA. Né? Não importa se é na pessoa física ou jurídica, a gente vai viver isso igual a internet. A gente não fala mais do poder lá do e-commerce, internet, simplesmente você usa. É a nossa vida. Exato. Smartphone. 20 anos atrás isso aqui era uma coisa maluca,
né? E a gente esquece que o nosso smartphone tem 110 mil vezes a capacidade computacional que o primeiro foguete que foi à Lua. Que Cara, doideira. mais de 100 mil vezes, né? E a gente esquece o poder que está nas nossas mãos. Estamos usando a favor ou contra a gente? A maioria só das pessoas usam contra si mesmas. Consomem um conteúdo ruim, não um Fica conteúdo ali, bom, exato, não sai daquilo. lá nos videozinhos e tal. Então, eu acho que inteligência artificial é uma base importante que a gente tem que olhar para trazer ao negócio, para investir, que é o que eu tenho feito, né? Acho que a IA vai transformar principalmente a indústria da medicina, da saúde e do bem-estar. Eu acho que a gente vai ganhar muito como Nessas. humanidade, né? Eu acho que a gente vai evoluir mais na construção de conhecimento nos próximos 30 anos do que os últimos 1.500. É o Nossa, que eu tenho forte. falado. Desde lá do início da Idade Média, que começou Sim. em 473 com o fim do Império Romano. Então, acho que em 30 anos a gente vai evoluir mais Do que 1.500 anos. nos últimos 1.500. Se você fosse para dizer os setores que você acha que vão ser mais impactados, por exemplo, Saúde. como agro, varejo, indústria, qual você acha que vai ser? Saúde e agro. E agro. Sensacional. As vantagens que vão lá para a saúde vão para o agro. A gente vai se produzir mais com menos, em menos tempo, mais qualidade com menos erro, ou seja, Sim, só qualidade com coisas menos erro. boas. E como você vê o papel do Brasil no cenário de inovação global nos próximos anos? A gente está avançando ou você acha que a gente está engatinhando perante o mundo? Eu vou te dar um dado interessante que eu falei na minha palestra na semana passada. Na semana passada, dia 21, dia, dia 21 de abril, foi o Dia Mundial da Criatividade. Pô, legal. Tem esse dia? Tem. Não sabia. Bacana. E eu fui palestrante já 3 anos Consecutivos. consecutivos em 3 cidades só diferentes. Eu falei que há 3 semanas atrás o Brasil só foi eleito em Cannes o país mais criativo do mundo. Não é legal, né? Ótimo, é sensacional. No entanto, no ranking dos 80 países mais inovadores, 80 países, o Brasil está em qual número? Não faço ideia. 62. Uau, muito mal, lá embaixo. Atrás da Colômbia. Então, a gente, ao mesmo tempo que é o mais criativo em Cannes, a gente é péssimo na inovação. Não Então, tinha a esse gente dado. tem que se dar conta, vamos pensar em ser mais executor. E eu digo o seguinte, criatividade é a nossa capacidade de criar suas novas ideias. Sim, A inovação é a capacidade de transformar as novas ideias em realidade. perfeito. Então, vamos focar mais na execução e menos lá no pensamento e na criatividade. Sem a execução, a ideia não vale nada, né? Isso. Então, a gente tem muito a crescer, mas a gente está muito mal no quesito de inovação, né? Performance baixa, governo atrapalha, infraestrutura falta. Então, o bom é que tem muita coisa a ser feita, isso é bom. A gente está mal em todos os aspectos. Mas, por outro lado, tem oportunidade para se fazer. Muitas oportunidades. E o Brasil é um povo extremamente raçudo, Criativo, trabalhador, criativo, esforçadíssimo, quer aprender, consome educação. Eu viajo o Brasil inteiro, né? As pessoas me recebem bem, palestras, só treinamento, imersão, no Brasil inteiro. Se você leva um conhecimento novo, o brasileiro quer aprender e quer estar junto só. Acho que é gerar oportunidade, né? Mas para uma empresa familiar ou mesmo empresas e famílias que querem começar a inovar hoje, qual seria o passo prático? O passo é entender que não basta você contratar um diretor ou gerente de inovação,
Sim. Entender que você tem que se abrir ao mundo, entender o que é conceito de inovação aberta, entender o que é venture capital, entender que, de repente, tem um garoto na sala da casa dele ou na cozinha da avó que vai pensar em a solução que você, com anos e décadas e bilhões faturados, não tem a capacidade de ver, né? E aprenda a fazer essa ponte. Entender que a inovação depende de colaboração com o ecossistema, com o mercado, com universidades, com centros de inovação, com concorrência, com associações, com hubs, Sim. né? De inovação. É entender que a inovação depende do trabalho de colaboração e aprender a ver o seu ecossistema, entender quais são o que eu chamo de partes interdependentes lá do mesmo ecossistema. O seu microambiente e o seu macroambiente. O seu core business, mas o que impacta fora. E eu ensino isso através da minha metodologia de número 12. Que bacana. Que é o mapa do ecossistema, onde eu ensino a pessoa a ter a visão sistêmica do ecossistema dela e depois a fazer o engajamento com os interlocutores do ecossistema dela. Eu tenho só 2 metodologias que ensinam isso. Fantástico. O pessoal que quiser aí começar a empreender, inovar, disruptar, trazer novas tecnologias, novas ferramentas, mandala da inovação. Fernando Seabra, para a gente ir fechando, uma mensagem principal que você gostaria de deixar para as famílias empresárias que querem se reinventar, inovar e perpetuar seu legado. Acho que você, herdeiro, só tem que entender que você tem uma missão no mundo só muito importante, né? Se Deus te botou só nessa cadeira, nessa família, no DNA e no sangue que você vive hoje, você tem um propósito, que é de perpetuar e gerar mais riqueza para que mais impostos só sejam pagos, mais empregos só sejam gerados e principalmente mais clientes satisfeitos com o produto ou serviço que você oferece, né? Tenha a visão Sim. que você não é um negócio, mas você é parte de uma engrenagem e de um todo, né? E seja uma parte digna e de orgulho para a sociedade dentro dessa engrenagem que você faz parte. Não, muito, muito impactante essa sua fala. Obrigado, Fernando. Muito obrigado aí pela presença, por compartilhar tanta sabedoria, experiências com a gente. Inovar não é apenas uma escolha, é uma necessidade para quem quer construir legados duradouros. E o protagonismo que você representa é uma inspiração para todas as famílias empresárias que acreditam em educação, na transformação e na continuidade. Então, a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para estar conectado com Family Business Voice. Vamos seguir aqui, dar mais informações sobre a mandala da inovação. Nos sigam nas mídias sociais, FBFE_oficial, nosso canal de podcast que vai estar tanto no Spotify quanto no YouTube. E vamos juntos fortalecer a missão do FBFE de preparar as próximas gerações para lidar com consciência, inovação e propósito. Nos vemos no próximo episódio. Fernando, foi uma honra. Obrigado. Uma conversa muito bacana, inspiradora e acho que profunda aí para ajudar muitos jovens, famílias, empresas, family office a entender o seu propósito e darem continuidade no legado deles. Obrigado. Prazer em receber você. Valeu. Um abraço. Até o próximo episódio.